um convite para uma grande festa. Lucas vai descrever as parábolas que Jesus vai trazer e essa é uma que mexe muito comigo. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois já está tudo pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entrem para que a minha casa fique cheia. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai de amor, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Essa palavra não diz respeito a mim, não diz respeito aos pastores dessa casa, não diz respeito a fulano de tal, a cicrano de tal, mas essa palavra vem do Senhor para nos edificar nesse tempo. Por isso eu oro para que os nossos corações estejam plenamente atentos àquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Contextualizando um pouco daquilo que Jesus estava vivendo quando ele declara essas palavras, Jesus ele estava se aproximando do auge do seu ministério. A essa altura do campeonato, no capítulo 14 de Lucas, muitos milagres já haviam sido feitos. Multiplicações, já haviam mortos ressuscitados, já haviam demônios sendo expulsos e pessoas sendo libertas. Jesus já estava consolidado como um homem de Deus perante o seu povo. A marca do ministério de Cristo até aquele momento era de contraponto à cultura e à realidade daquela época. E Jesus, então, nesse contexto, nesse tempo, nesse período, em contraponto à época que ele vivia, foi nesse contexto que ele se assentou à mesa de um fariseu para decretar essas verdades. E o contexto geral da mensagem é que era sábado. Jesus havia sido convidado por um fariseu de fariseus para se assentar à mesa. Jesus, como de costume, sendo manso e humilde, ele tinha o costume de sentar com os pobres, sentar com os ricos, sentar com qualquer um daqueles que tivessem o coração aberto para ouvir a sua mensagem. Então Jesus atende o pedido daquele homem e vai até a casa daquele homem. Chegando naquele lugar, Jesus encontra lá um homem com uma deficiência física e a palavra vai descrever aquele homem como coxo, como um paralítico. E naquela casa já começou ali mais uma vez o ministério de Jesus se colocar como um contraponto àquilo que a seita dos fariseus viviam e aquilo que a religião pregava. Talvez Jesus foi convidado para aquele lugar para uma armadilha, como tantas outras que os fariseus tentaram pegar Jesus em outros momentos. Mas Jesus não deixou de ir para lá, se posicionou. E ao chegar lá, ele se depara com essa situação. Convidado para jantar, tem um homem coxo, tem um homem paralítico ali. Então Jesus se vira para aqueles fariseus e pergunta: por acaso, amigos, é lícito curar um homem no sábado? E aqueles homens nada puderam responder a Jesus. Então Jesus já começa quebrando o primeiro paradigma ali, ao decretar a cura sobre aquele homem na mesa. No ambiente da comunhão, no ambiente de discipulado, é um ambiente
de cura. É um ambiente onde paradigmas são quebrados. E mais uma vez confrontando aquela religião, aquela seita, aquele modelo de vida que era pautado em pura hierarquia, aristocracia da época dos fariseus, Jesus se vira para aqueles homens e pergunta: se fosse sábado e um filho de vocês ou um boi de vocês caíssem no buraco, vocês os deixariam lá? Só porque era sábado? Só por conta da religião? E aqueles homens nada puderam responder. E a festa continua, o banquete continua rolando. Afinal, era sábado, era uma reunião formal de todos os sábados, chamado, se eu não me engano, é Shabá, que se fala na cultura judaica. Então, era o Shabá. E naquele lugar ali, prosseguia, programação normal. Só que Jesus estava lá. E Jesus estando lá, a festa continuou rolando. E se chegou um momento em que os convidados começaram a se assentar e Jesus observa eles brigando pelos melhores lugares. Então Jesus vai ali dar uma lição sobre humildade para aqueles homens. E falam: não procurem os primeiros lugares, pois pode ser que um convidado mais importante que você chegue e você tenha que se levantar para ele sentar. Mas se você procurar os piores lugares, pode ser que, ao chegar a pessoa que te convidou, te peça para sair do lugar de desonra e ir até o lugar de honra. E Jesus conclui dizendo: todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Então, um dos fariseus, talvez numa tentativa desesperada de chamar a atenção de Jesus ou de chamar a atenção dos que estavam na casa, diz assim, exclamando no verso, se eu não me engano, 14, não sei se é o verso 14, mas ele diz assim: felizes aqueles que comerem do banquete do reino dos céus. E aí Jesus entra com esse texto que acabamos de ler. Certo homem um dia decidiu oferecer um banquete. Agora vamos trazer à tona qual era o contexto daqueles tipos de banquetes daquela época. Gente, vamos ser francos. Estamos falando ali de antes do 1º século. Estamos falando ali de um período onde o povo judaico, o povo judeu, era colônia, era parte ali constituinte do Império Romano. E ainda havia muito da cultura helenística presente naquele tempo. O povo judeu era um povo pobre. Então quem podia dar um banquete era alguém que tinha isso aqui, gente. Quem não tinha isso aqui não dava banquete. Então presume-se que os banquetes da época eram em ocasiões muito especiais. Em casamentos, em alianças políticas, em festas solenes, em honrarias a figuras públicas da época. Por exemplo, a gente consegue se lembrar de uma festa que até é triste. A época paralela a esse tempo foi a festa que foi dada a Herodes, que resultou na morte de João Batista. Ou seja, eram festas dessa magnitude. Era desse tipo de banquete que Jesus estava falando. Um banquete de gente importante e com suma importância. Festas como essa não eram para gente que nem eu, por exemplo. Gente, que sou eu na fila do pão. Não sou ninguém não, mesmo. Não é pra gente que nem a gente, que jogou bola com o pé descalço ali na quadra da São Simão. Não é pra gente que nem a gente que estudou no Diva. Tô pegando. Não é pra gente que estudou no Austin. Vou pegar mais. Amém. Não é pra gente que passou no Guimarães. Ó, Guimarães aí tem uma porção aí que ficou quietinho, tá? Mas eu sei que vocês estudaram no Guimarães. Ó, tem gente aqui que estudou com meu pai, então estudou no Guimarães também. Não vai correr, não. Os níveis daquelas festas eram desse nível, festas importantes. E Jesus, então, ele vai trazer à tona nessa parábola sobre uma grande festa. Só que essa grande festa e esse grande banquete não era como o banquete humano. Sabe o que é curioso? Jesus escolheu o contexto de um grande banquete para falar sobre um banquete maior ainda.
E Jesus estava falando sobre o banquete no reino dos céus, ele estava falando sobre o reino da provisão, o reino da paz, o reino da justiça, o reino de alegria, o reino de amor, o reino da suficiência. Era sobre esse banquete que Jesus estava falando. E Jesus vai mencionar que certo homem, tipificando a figura de Deus no texto, certo Senhor, fez um grande banquete. E esse grande banquete, ele chamou muitos convidados. Como a gente pôde ver na parábola, a gente tem 3 grupos distintos de pessoas que foram convidadas, que foram participantes dessa festa. E até um 4º grupo, que nós vamos citar depois, que não são necessariamente convidados, mas estavam lá e são de suma importância. O primeiro grupo, talvez tomados pelas próprias demandas, rejeitaram o convite. O segundo foi o meio que sobrou. E o terceiro, então, foi arrastado. Sabe o que era curioso sobre esses grandes banquetes? Eu esqueci de mencionar, mas eu vou trazer à tona. Era um banquete de uma magnitude tão grande que eles tinham que ser feito o primeiro convite com antecedência, porque eram feitos 2 convites. Um em forma de apresentação do evento e confirmação da presença, e o segundo funcionava como uma caravana pré-evento, para que já começassem a se animar os convidados para o dia da festa. Um era enviado com antecedência e o outro era enviado no dia da festa. Sabe o que é curioso? Sabe qual foi o convite que foi rejeitado pelos primeiros? O segundo convite. O que significa que aqueles primeiros já tinham confirmado a presença. Os primeiros já tinham confirmado a presença e foram capazes de, no dia da festa, pelas suas demandas, rejeitarem o convite. Então vai lá e o Senhor diz ao seu servo: chame todos os disponíveis. Não importa quem eles sejam, chamem todos. E o servo volta até o Senhor e diz: chamei todos, e ainda tem lugar. Então o Senhor vai e diz: chame até os indisponíveis. Arrastem eles até aqui, tragam eles. Os que são impossibilitados de vir sozinhos, tragam, insistam. E é sobre esse parâmetro do convite que o Senhor faz para que nós vivamos o reino que eu quero fazer uma única pergunta, que vai nortear toda a nossa mensagem. Nesse banquete, quem é você? Vira para o seu irmão e pergunta: nessa grande festa, quem é você? Ele te respondeu? O que o seu irmão te respondeu? Quem é você? Porque nós estamos falando de uma festa, não de um senhor terreno. Claro, nós usamos o texto e a parábola de Jesus para trazer todo esse contexto, mas nós estamos falando de uma eternidade. Nós estamos falando de um reino que não tem fim, que é firmado em paz, justiça, alegria, igualdade, prosperidade. E sabe o que é o mais incrível? Há um convite que foi enviado para que nós vivamos esse banquete. E a pergunta que não cala é: quem é você nesse banquete? Será que nós somos como os primeiros convidados? O curioso sobre os primeiros convidados foi aquilo que eu mencionei anteriormente. O convite era enviado em dose dupla, então o primeiro eles já tinham aceitado e recusaram o segundo por conta de suas demandas. Talvez você seja como esses primeiros convidados. Aceitei. Aí Deus, tô juntão contigo para viver isso aí, vambora, é o reino em movimento. Talvez você colhe lá no teu líder de célula e fale: aí, é o reino, vamos lá, tamo junto, vamos crescer, vamos desenvolver, vamos juntos.
Vamos festejar, vamos edificar o reino, vamos permitir que esse grande banquete alimente a nossa vida e alimente os outros. Mas aí, o Senhor te convoca para dar um passo em direção ao banquete. E você se vira e diz: comprei 5 juntas de bois, tenho que ir vê-las, desculpe. Você consegue compreender a complexidade desse texto? A gente olha e pensa assim, cara, eles rejeitaram, beleza, eles eram os bons não me quiseram. Mas você já parou para pensar que eles aceitaram? Eles já tinham um compromisso em primeira instância. Os primeiros são aqueles que tinham um compromisso e rejeitaram o compromisso com o Senhor. Achei você? Mas até para você, há lugar na mesa. Há lugar na mesa, querido. Há uma célula que precisa ser liderada. Há um lar anfitrião que precisa ser aberto. Há ministérios que precisam ser cultivados. Há crianças que precisam ser cuidadas. Tudo vai depender se eu e você formos capazes de validar a primeira resposta que nós demos e atender o segundo convite. Venham, pois está tudo pronto. Mas sabe qual é a realidade dessas primeiras pessoas? Jesus, nos capítulos anteriores de Lucas, ele tinha declarado no capítulo 12: digo a vocês que não se preocupem com nada, com o que vão comer, com o que vão beber ou com o que vão vestir, porque o corpo é mais importante do que as roupas. O corpo é mais importante que o alimento e o corpo é mais importante do que as vestes. Jesus, ele alertou o seu povo, os seus discípulos e os convidados desse banquete, porque todos esses convidados também ouviram os sermões de Jesus. E Jesus alertou aquele pessoal todo no seguinte: não permitem que as preocupações da vida, que as demandas da vida, que os anseios da vida te roubem dessa grande festa. Quantos de nós têm o coração sequestrado pelas dificuldades, pelos empecilhos, pelas circunstâncias que nós mesmos nos colocamos e deixamos de participar de um grande banquete dos céus, porque decidimos emprestar os nossos corações para as nossas demandas egoístas e fúteis? Porque se a gente for colocar no linguajar popular, as desculpas que os primeiros deram foi esfarrapada. Sejamos francos. Comprei um terreno, tem que ver. Como que você compra um terreno sem ver? Antes. Vou comprar a moda Bangu, vou comprar aqui na sorte, vou tacar uma pedra, o terreno que cair, eu compro. Ah, fanfarrão. Brincadeiras à parte, pessoal. Essa é a dinâmica que Jesus quer nos passar com esses primeiros convidados. Os ocupados demais. Os demasiadamente cheios de demandas. Existe um banquete. Existe uma mesa. Não, eu não posso viver essa realidade do reino porque o meu trabalho me agarra. Vive a realidade do reino no trabalho. Ah, mas eu não consigo doar 100% e participar desse banquete porque eu faço faculdade. Eu não consigo ser um líder de célula porque eu faço faculdade. Lidera uma célula na faculdade. A gente viu um testemunho lá de um dos pastores que ministrou na Central, em BH, nosso querido Mark Ocaia. Mark ou Marte? Não sei, Marte Ocaia. E ele é um revolucionário de um líder. Sabe onde ele começou? Nas escolas e nas faculdades. Não rejeite esse convite ao banquete pelas demandas.
As demandas não podem te roubar do Senhor, porque se as demandas te roubam do Senhor, o seu verdadeiro Senhor são as suas demandas. Vira para o seu irmão e fala assim: vai melhorar. Vai melhorar, gente. Hoje eu vim leve. O pessoal brinca muito comigo, fala que eu dou cajadada nos outros. Vocês acham que eu dou cajadada? Eu não vim para dar cajadada não, gente. Eu vim para mover o seu coração em direção àquilo que o Senhor quer que você viva. E o Senhor quer te levar para uma grande festa. Uma festa com fartura, uma festa com provisão, uma festa com multiplicação, uma festa com uma unção que vai te mover em direção ao sobrenatural. Uma festa que te dá um poder para dizer assim: o que eu ligar na terra será ligado no céu, porque o Senhor já decretou isso sobre mim. Essa é a realidade que o Senhor quer nos colocar. E as demandas não vão nos roubar. As demandas não vão nos tirar o lugar na mesa de Cristo. Porque o verdadeiro ambiente de discipulado é a mesa de Cristo. E tem um convite: venham, porque já está tudo pronto. Prosseguindo então, com essa ideia, eu me lembro de algumas decisões que eu precisei tomar ao longo da minha vida. Eu falo isso com os meninos da minha célula, que eles estão os meninos mais bonitos dessa igreja. Posso ouvir um amém? E ninguém, nem vocês acreditam, nem eles acreditam, meu Deus do céu. Como é que ajuda? Como é que ajuda desse jeito? Eu vou falar isso pro Mauro. O Mauro mais bonito dessa igreja, amém? Amém. Aprenderam, meninos? É assim, ó. Brincadeiras à parte, eu comento com eles que em determinado momento eu tive que fazer uma escolha. Todo mundo aqui sabe que eu sou completamente apaixonado por matemática. Matemática e física, mano, é a minha paixão. É algo que me impulsiona. E eu sou movido por isso, pela educação e por tudo mais. Mas em determinado momento eu precisei fazer uma escolha. Ou eu ia para a faculdade e perdi o meu lugar na mesa, ou eu trabalhava em casa e conseguiria cuidar dos meus. Irmão, eu não pensei 2 vezes. Entre viver os meus sonhos e viver os sonhos de Deus, 10 vezes os sonhos de Deus. Porque nos sonhos de Deus existe uma mesa para mim. Nos meus sonhos só existe um caminho a ser trilhado sozinho. Eu não estou aqui falando para vocês como alguém que fala na teoria sobre se assentar na mesa de Cristo. Eu falo como alguém que vivencia isso. Ah, mas você é um garoto? Sim, eu sou um garoto. E daí? Eu sou um garoto que entendi que a mesa mais valiosa da minha vida é a mesa de Cristo. E se você for um garoto, se você for uma garota, se você for um homem, uma mulher ou uma criança, e entender que a mesa mais preciosa e o convite mais precioso que você tem a aceitar é o da mesa de Cristo, a sua vida não vai ser apenas uma existência vazia, mas vai ser uma extensão das bênçãos do Senhor na terra. Quando Abraão entendeu que o convite de Deus para ele era importante, Abraão parou de se compreender como um homem que seria abençoado e passou a entender que a promessa para a vida dele era se tornar uma bênção. Quando nós nos assentamos na mesa do discipulado e na mesa de Cristo, nós nos tornamos essa bênção. Porque se você é nutrido na mesa, você tem para nutrir. Se você é alimentado na mesa de Cristo, você tem alimento para dar. Você tem provisão para dar. Você tem discipulado para fazer. Você tem um coração pautado, um coração apto, capacitado pelos céus a viver essa realidade. A realidade de uma grande festa. E prosseguiu a parábola. Então Jesus declara que o servo voltou com as desculpas para o seu senhor e o seu senhor ficou muito chateado, ficou irado.
Em algumas palavras, em algumas mensagens, em alguns textos, vai dizer que ele ficou inconsolável, sem reação, indignado. Quando nós rejeitamos o convite à mesa de Cristo, esse é o sentimento. Esse é o sentimento no coração de Deus. Um sentimento de frustração. Irmão, eu te peço encarecidamente. Nós, enquanto igreja, você que entrou aqui e nunca viveu o contexto de igreja, se você não está entendendo nada do que eu estou te falando aqui, entenda pelo menos uma coisa. Existe um convite para um grande banquete que vai mudar a tua vida. E se você aceitar esse convite, meu irmão, tu nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Então Jesus prossegue, ele chega e se depara com aquele senhor, o servo se depara com o Senhor, e o Senhor diz para ele, como que em desespero, vá pelas praças. Convide os pobres, os aleijados, os coxos, o que tem dificuldade, aqueles que não são bem vistos, aqueles que não são bem aceitos, aqueles que não se encaixam nos lugares, aqueles que não estão dentro dos padrões, chamem esses, os rejeitados, os anônimos, os invisíveis, convide eles. E fica uma pergunta, eu achei você? Talvez você entrou aqui com o seu coração, talvez você nem entendeu o que você está fazendo aqui dentro. Você não entende o que você faz lá fora, quem dirá aqui dentro. Talvez você tenha entrado aqui sem saber quem você é em toda essa história. Talvez você tenha entrado aqui se sentindo um rejeitado, um improvável, um descartável. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Tem lugar para você na mesa. Sabe o que era curioso sobre os pobres, os aleijados e os cegos, os coxos da época? Na cultura judaica, todas as pessoas que se encontravam nessas condições, era assim, se encontrar assim porque pecou. Alguém pecou. Tem pecado aí, tá errado. Se tem fumaça, tem fogo. Essa carniça está fedendo, então tem algo morto. Na cultura judaica era assim. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite com muitos dedos apontados em direção ao seu coração. Da mesma forma que aqueles que estavam jogados nas praças, mas foram convidados por essa graça. Porque não só na cultura judaica, mas na cultura vigente na época, que era os romanos e os helenos, que eram os gregos, que gostavam de se chamar assim, vai entender por quê, frescura, brincadeiras à parte. Na cultura desses, se nascesse uma criança aleijada, uma criança com uma deficiência, era jogada fora. Talvez você tenha entrado aqui hoje e dentro da sua própria família você é descartado. Você se sente deslocado dos seus. Você não tem o apoio no seu ministério, você não tem o apoio na sua casa. Mas tem lugar na mesa para você. Existe um convite para você. Não importa o quão pobre e miserável tenha sido a sua vida até aqui. Não importa, não só pobre e miserável no quesito financeiro, mas no seu próprio interior. Desacreditado, sem enxergar valor próprio, sem entender para que você foi criado, vivendo um dia após o outro, como naquele corinho de fogo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Talvez você tenha vivido assim até hoje, mas o Senhor te convida para a mesa, e a mesa é lugar de gerar destino, a mesa é lugar de gerar caráter, a mesa é lugar de gerar propósito. O Senhor te convida para esse banquete, para essa festa. Talvez você se encontre nesse segundo grupo, o grupo B, o grupo daqueles que eram descartáveis. O grupo daqueles que ninguém acreditava. O grupo daqueles que numa situação normal, onde os primeiros convidados tivessem aceitado,
nunca teriam sido chamados para essa festa. Mas a graça do Senhor se estende sobre mim e sobre você, e sobre todos aqueles que estão lá fora. Independente da sua existência medíocre até então, o Senhor quer te chamar para um lugar de eternidade e propósito. Eu gosto dessa palavra. Eternidade e propósito. Mesa é isso. Comunhão é isso. Koinonia, partir do pão, gera em nós nutrientes para vivermos uma vida de eternidade e propósito. Então vira para o seu irmão e fala: tem lugar na mesa, querido. Vira para o outro irmão do outro lado e fala: tem lugar na mesa. Há muitos lugares na mesa. Talvez você entrou aqui e você tenha dificuldade de aceitar esse convite, porque talvez você não tenha um bom relacionamento com mesas. Talvez você não tenha um bom relacionamento com o pai, então é difícil aceitar um convite de um pai para a mesa. É difícil para quem não teve um bom pai enxergar Deus como pai. É difícil. Mas sabe o que a palavra diz pra gente? Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, todavia eu não te abandonarei. Sabe o que o Senhor vai dizer lá em Jeremias? Porque com amor eterno eu te amei, por isso com misericórdia te atraí. Tem lugar na mesa. Vocês conseguem compreender a graciosidade desse amor? Um amor que não está interessado na sua identidade caída, defraudada pelo pecado. Mas é um amor que te convida, ainda que você esteja pelas praças, ainda que você se encontre paralisado pelo pecado, ainda que você se encontre cego pelo medo, sem visão, sem esperança, sem expectativa, sem entendimento do que Deus te chamou, ainda tem lugar na mesa para você. Tem um lugar na mesa para você. Existe um lugar no banquete para você, onde você vai se tornar alguém que vai nutrir os outros. Ainda que a sua célula tenha fechado as portas pela sua negligência e você tenha se tornado um paralítico, ainda tem lugar na festa para você. Ainda que as demandas tenham te roubado de ser um discipulador, ainda tem lugar para você. Como declara o Senhor: venham, está tudo pronto. Ainda mais 2 grupos de pessoas. Nesse verso, após o servo voltar e dizer ao Senhor: já chamei todos, mas ainda há espaço na mesa. Então o Senhor se vira para aquele servo e diz: vá pelas ruas e pelos caminhos, e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Sabe que tipo de gente é esse? Pelos caminhos, ali pelas beiradas, as margens, os marginais. Justamente o que significa marginal: aqueles que estão às margens, aqueles que não conseguem acessar, aqueles que não têm força para se mover sozinho. Por isso o Senhor diz: tragam e se insistam, busquem, em algumas versões. Até para esses. Eu não sei se você entrou aqui e algum de nós vai ter que te buscar, vai ter que insistir com você. Mas até para você que a gente vai ter que insistir, tem lugar na mesa, tem lugar no banquete.
Porque a graça de Deus se estende sobre todos nós. Se há algo que eu quero que o coração de vocês saia preenchido daqui nessa noite, é que a graça de Deus se estende sobre todos nós. Os primeiros convidados, os segundos convidados e os terceiros, que precisavam ser buscados, precisavam ser trazidos até a presença do banquete, que precisava de insistência para os levarem. Sabe por quê? Porque o Senhor deseja uma casa cheia. Não existe um desejo mais latente no coração de Deus nesse tempo do que colocar uma mesa e ver todos se assentando e se deliciando no banquete chamado Reino dos Céus. Esse reino que não é temporal. Esse reino que não se limita às limitações humanas. É um reino onde o menor é o maior, onde o fraco é forte, onde o primeiro é o último. É nesse reino que o Senhor te convida a se assentar à mesa. É o reino onde 3 peixinhos e 5 pães, eu não sei a ordem dos tratores não altera o viaduto. É esse reino que uma quantidade tão pequena alimenta uma multidão. É esse reino que, é nesse banquete em que os mortos ressuscitam, é nesse banquete em que os cegos enxergam, os aleijados andam e todos aqueles que têm necessidades são supridos pela grande mesa, a grande festa. Mais uma vez declaramos, independente de quem você seja nesse banquete, há um lugar na mesa para você, meu irmão. E um quarto personagem discreto, mas que está nesse texto, em todos os pontos, é o servo. Talvez você já esteja sentado à mesa. Você não precisa se colocar nesse lugar, se enxergar ali naquele ponto onde você é o primeiro convidado, o segundo ou o terceiro. Mas se você não é nenhum desses 3, você é um servo. E se você é um servo, existem missões para você também. Convide, chame, busque, insista, procure, compartilhe. Temos 4 personagens, então, que nós vamos olhar para dentro de nós e nos perguntar: quem eu sou? Como os primeiros vencidos pelas demandas, como os segundos invisíveis e por isso não se sentem capazes, como os terceiros às margens, ou como servo, que é aquele que vai convidar todos os outros.